que eu faço nesses 30 minutos que a pomada está fazendo efeito? Eu aproveito para criar vínculo com a família. É muito importante, por exemplo, você chegou na casa da criança, botou a pomada, tem 30 minutos para fazer, fica com relógio do lado, cronômetro, enfim, celular, organiza ali o seu espaço e ali nesse período desses 30 minutos você vai ter que preparar o brinco, vai ter que fazer a ponta do brinco, que eu ensino no curso como vocês fazem, vão ter que fazer a asepsia do brinco, organizar o seu material e ao mesmo tempo conversar com a família. E é legal esse período porque você começa a conversar com a família e elas vão criando um pouco mais de confiança em você. E assim, o que eu sugiro? Eu falo sempre isso com as minhas alunas, gente. Não chega tagarelando, entendeu? Se você... Imagina assim, ó. Vamos imaginar uma pista de corrida. Você chega com o seu carro acelerando. Não vai dar certo, entendeu? Você vai acabar fazendo besteira. Então, assim, tudo no relacionamento com as pessoas, eu dou muita dica nisso no curso, você tem que aprender a se relacionar e sempre ir muito devagar. Você ainda não conhece o seu cliente, você não sabe onde você tá e você tem que criar essa sintonia com ele. Então, assim, chega devagar, faça perguntas. Por que fazer perguntas? Quando você faz pergunta, você começa a dar a oportunidade para outra pessoa falar. E no que você dá oportunidade para outra pessoa falar, existem duas questões. Primeiro, é que as pessoas gostam de falar delas mesmas. Pega essa chave, tá? Essa chave é extremamente interessante. Então, você não chega tagarelando falando de você. Você vai fazer perguntas e vai deixar a outra pessoa falar. Aí, se você deixa a mãe da criança falar, ela vai começar a se abrir muito com você e ela vai começar a gostar de você. Porque, assim, nos primeiros 5 minutos de conversa, se você deixa a outra pessoa falar, ela começa a gostar mais de você. Porque, às vezes, a pessoa não tem... no dia a dia, as pessoas não têm esse insight, entendeu? De deixar o outro falar. Todo mundo quer falar. Então, assim... Como a pessoa quer falar dela mesma, então acaba que não tem muito sentido. Então, você não cria aquele rapport, aquela sintonia com a pessoa. Então, você tem que aproveitar esses 30 minutos para isso. Aí vai, assim, claro que vai ter cliente um pouco mais fechado. Eu tenho uma aula, gente, no Método FOB, que eu entro profundamente nessa questão com vocês, tá? Quem é minha aluna já deve ter assistido essa aula. Que eu dou detalhes mesmo, até mesmo para vocês saberem como lidar com cada tipo de cliente. Então, eu aproveito muito esses 30 minutos para isso, para conversar com a família, para deixar eles falar. A mãe, por exemplo, que está um exemplo que as mães, nossa, vão te amar se você der essa oportunidade. A mãe que está no primeiro mês, com o bebezinho no primeiro mês, é uma mãe que não está dormindo, que está passando por uma série de dificuldades mesmo, por falta de sono, criança chorando, enfim. Se você abre essa oportunidade para ela falar sobre isso... E de uma forma que ela sinta uma coisa verdadeira em você, ela vai se abrir muito e a coisa vai fluir. Então eu aproveito isso, vou conversando com a família, ou quando é criança maior, conversando com a criança, para a criança se acostumar comigo também. E na hora que eu tiver que botar o brinco, ela já está mais tranquila. E então, assim, quando você for ver, os 30 minutos passam assim, ó, no estalo. Geralmente, quando é uma família que gosta de conversar, se eu não der corte, eu passo dos 30 minutos, porque aí eles começam a gostar da conversa e querem conversar, enfim. Então, você conversa, aí você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que preparar o brinco, fazer a ponta, fazer a asepsia, conversar com a família, ficar de olho o tempo todo se a pomada não está saindo, porque a criança às vezes tira a pomada. Se tirar, você tem que repor. E quando você for ver os 30 minutos, ó, voaram. Você vai lá, faz, a família vai te amar, simplesmente porque você deu ouvidos para essa família também.